tem que andar sempre animados, porque nós temos um bom Deus. Amém. Que nos ama, que nos cuida, que nos protege. E Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia diz: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o louvor? Mais uma vez nós estamos aqui e nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos ajudado. Amém. E nos tem sustentado, nos tem dado graça, né? Porque se não for a graça de Deus, nós não conseguiríamos alcançar o objetivo da nossa salvação. Porque nós não somos salvos por nossas justiças e nem por nossa bondade. Nós somos salvos pela sua graça. Agora, nós temos que aceitar a sua graça, aceitar a sua misericórdia, né? O seu cuidado para conosco. Porque se nós não aceitar, como Deus vai agir? Lembram da história daquele jovem que durante a Guerra Civil nos Estados Unidos ele fugiu da guerra porque ele ficou com medo da peleja. E a sentença para aqueles que fugiam da guerra era fuzilamento. E ele foi preso porque fugiu e foi para a cadeia esperando o dia do fuzilamento. Porém, ele tinha um amigo dele que conhecia, era amigo pessoal do presidente americano, Abraham Lincoln. E esse amigo, um dia encontrou o presidente americano. Abraham Lincoln foi fazer uma visita a uma certa cidade, por certo, né, inaugurar alguma obra. E esse amigo encontrou o presidente lá e se abraçaram, se cumprimentaram. E ele disse: eu quero fazer para ti um pedido. Eu tenho um amigo meu que fugiu da guerra. Ele fugiu da guerra não porque ele é uma má pessoa, não porque ele é ruim, não porque ele seja covarde, mas porque ele ficou com medo. Quando ele explodiu, começou a estourar as armas, ele ficou com medo e correu. E quando isso começa a acontecer, né, quem tem pânico, medo, não é uma coisa complicada, né? Até os animais agem de forma estúpida, né? E ele intercedeu diante do presidente americano por aquele jovem que ia ser fuzilado. E o presidente americano disse: eu vou conceder o perdão para ele, então. O único que podia conceder o perdão era o presidente. E então ele pegou um papel no seu carro, não era um papel com timbre da Casa Branca, mas escreveu: eu, presidente dos Estados Unidos, perdoo o fulano e tal. E entregou para aquele, assinou e entregou para aquele homem, e aquele homem saiu feliz com aquele papel, né, com o indulto do seu amigo, né, perdão presidencial. E foi até o cárcere onde estava preso o jovem e apresentou o documento para os carcereiros olharam, sim, é a assinatura do Abraham Lincoln mesmo. E ele pegou o papel e foi até a cela onde estava o rapaz. Foi todo feliz, né, vão levar a liberdade, ele não vai mais ser fuzilado. E quando o rapaz pegou o papel, vamos dizer, era um papel comum, esse papel que eu tenho aqui, não tinha o timbre da Casa Branca, não tinha nada. Ele olhou, pegou aquele papel, macetou, jogou no chão, ele olhou para o seu amigo e disse: você não tem vergonha de vir brincar comigo? Você sabe que amanhã eu vou ser fuzilado e você vem aqui brincar com um papel desse? Se fosse realmente o perdão do presidente, estaria com o timbre da Casa Branca. Ele disse: não, eu encontrei ele ali no evento, ele estava na cidade, ele não tinha um papel, ele escreveu: eu não aceito, isso aí não é verdade. E o resultado foi que, como ele não aceitou o perdão, no outro dia ele foi fuzilado. E aquilo foi chegou ao conhecimento do Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln foi para Corte Suprema da América, e o resultado foi: quem não aceita perdão não é digno de perdão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados, todos. Mas a Bíblia diz que ele morreu para perdoar o pecado de muitos. Por que não de todos? Ele levou sobre si o pecado de muitos, melhor. Por que não de todos? Porque nem todos aceitam. E aceitar o perdão é aceitar as regras da vida eterna.
Assim como quando nós mudamos de nação, por exemplo, nós estamos aí vendo uma imigração de venezuelanos. Eles estão vindo ao Brasil. Quando esses venezuelanos entram no Brasil, eles devem se submeter à lei brasileira. Vocês se recordam que não é do nosso tempo, é um pouco mais para trás, mas é no tempo de Getúlio Vargas, que especialmente aqui no sul do Brasil se falava muitas línguas, italiano, alemão, polonês. E no tempo em que ele era o presidente, eu não me lembro se era no tempo da ditadura do Vargas ou depois, quando ele foi eleito, ele determinou que a língua brasileira deveria ser falada somente o português. Foi adotado o português como a língua oficial. E então os soldados, dele iam até nas beiras das casas dos italianos, alemão, por aí, ficavam lá ouvindo se eles estavam falando português ou se eles estavam falando italiano ou alemão. Por quê? Porque essa é a regra. E todos nós devemos nos submeter à regra do nosso país. Por exemplo, nós não podemos andar por aí dirigindo um carro se nós não temos carteira de habilitação. Se você estiver dirigindo um carro sem a carteira de habilitação e a polícia te parar, você vai ter problemas com a lei. Não pode andar de moto sem capacete, e todas essas, porque são leis, são regras que nós temos que cumprir para ir para o céu. Será que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito? Será que nós vamos fazer qualquer coisa que nós queremos fazer e nós estamos indo para o céu? Não, irmão, não é assim. Para entrar no céu, há um caminho. E esse caminho é pela palavra de Deus. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Aleluia. Agora eu quero que vocês fiquem em pé e nós vamos ler as Escrituras. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita. Veja bem, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrarão. Vamos orar? Bom Deus, usa os lábios de quem fala para que possa servir de bênção para nós nesta noite. E unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos? O nosso profeta pregou uma mensagem chamada Estreita é a porta e apertado o caminho. Hoje nós vivemos em uma era de muitas facilidades, de muitas condição financeira. O povo hoje vive uma facilidade de acesso a informações e dizem que uma criança hoje de 5 anos, ela tem mais informações do que o imperador romano tinha, César. Uma criança de 5 anos tem mais informações, sabe mais coisas do que o imperador. Porque nós estamos em um tempo de acesso, de facilidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia, para a Palavra de Deus, nós encontramos que o próprio Jesus disse que o caminho que leva para a vida eterna é estreito, é apertado. Mas o caminho que leva para a perdição é um caminho largo, fácil, tudo pode, tudo é lícito, todas as coisas. Conta-se uma pequena história de um certo homem. Ele tinha um papagaio, e aquele papagaio que ele
ele ensinou aquele papagaio a dizer uma frase, só uma frase. Não faz mal, não tem importância. Essa era a frase que o papagaio sabia dizer. Não faz mal, não tem importância. Fala, papagaio, fala, louro. Não faz mal, não tem importância. Era só o que ele sabia dizer. Não faz mal, não. E há pessoas que foram ensinadas a dizer, a repetir a mesma coisa. Não faz mal, não tem importância. Qualquer coisa, qualquer vida que eu viva, eu vou para o céu. Jesus disse que não é assim. Jesus disse que quem não se submete à sua palavra não entrará no reino dos céus. E uma noite, aquele papagaio esqueceram o pobre do bichinho lá de fora da casa, ficou pendurado na parede lá, e uma raposa subiu na gaiola e começou a tentar abrir aqueles ferrinhos, né, para pegar o papagaio. E o pobre do bichinho começou a gritar, não faz mal, não faz mal, não tem importância. Ninguém deu bola, esse papagaio está louco, ele só fala isso aí mesmo. E na manhã seguinte, o proprietário do animalzinho, né, hoje dizem assim, o tutor do animalzinho, encontrou só as perninhas verdes. Por quê? Porque ele foi ensinado a dizer não faz mal, não tem importância. Se ele tivesse sido ensinado quando a coisa ficasse difícil, a gritar socorro, socorro, alguém teria olhado por ele. Mas ele só sabia gritar, não faz mal, não tem importância. E o povo hoje infelizmente, sido ensinado a crer num evangelho superficial. Um evangelho do não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. Viva qualquer tipo de vida que você quiser, somente dê o teu coração para Deus. E Deus vai... Só o coração. Não, Deus não quer só o coração. Deus quer morar em nosso coração para controlar as nossas vidas e as nossas atitudes. Amém. E levar nós, através do seu Espírito, a viver pela sua palavra. Aleluia. Porque o que vai nos aprontar para ir para a vida eterna é viver a palavra de Deus. A Bíblia diz... Em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém. Mas há muitas pessoas que não querem entregar o seu caminho ao Senhor. Elas querem dizer que pertencem a uma igreja e viver qualquer classe de vida. E infelizmente, quando elas chegarem no final do seu caminho, elas verão que aquela religião delas não serviu para nada. Infelizmente, haverá muitas pessoas que se decepcionarão quando chegarem naquele dia diante de Deus. Por quê, irmão? Porque a prostituta, ela sabe que ela está agindo errado. O ladrão, ele sabe que ele está agindo errado. O traficante, ele sabe que está agindo errado. Mas aqueles que se escondem atrás de uma capa de religião, eu vou na igreja, eu dou meus dízimos, eu faço isso, eu sou uma boa pessoa, eu não faço coisas erradas. Esses são os que vão se decepcionar. Porque eles estiveram na presença de Deus, comeram da palavra de Deus. Mas não mudaram as suas vidas, as suas atitudes. Não adianta nós nos enganar. Não adianta você enganar a você ou eu tentar enganar a você e dizer para ti que vivendo qualquer classe de vida nós vamos para o céu. Não. Jesus disse, estreita é a porta. E nós temos que enquadrar a nossa vida pela palavra de Deus se nós queremos ir morar no céu. É verdade. Vocês se recordam que quando Deus chamou a Abraão e disse para Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai peregrinar para a terra que eu vou te mostrar. E se você fizer isso, você será uma bênção, tua família será abençoada, você será pai de muitas nações. O que foi que Abraão fez? Abraão abandonou tudo para seguir aquele Deus que o havia encontrado. E nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós abandonamos o mundo. As concupiscências, o pecado, o engano, a mentira, a trapaça. Nós abandonamos e tomamos a nossa decisão de servir a Deus.
Porque Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Esse entregar o nosso caminho ao Senhor é colocar a nossa vida, dirigir a nossa vida, caminhar com os nossos pés conforme a vontade de Deus. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas colocar a nossa vida realmente na presença de Deus. Pautar as nossas ações, as nossas atitudes pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles venceram. Quem venceu? O povo que venceu a grande Babilônia. Eles venceram o dragão, eles venceram a antiga serpente pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho que deram. Como que se dá testemunho? Não é só se falar. Uma testemunha tem que estar naquele local, daquele fato. Ela não pode simplesmente ouvir de outro e ser testemunha. Não, ela tem que estar lá, ela tem que ter visto. E para que nós possamos viver esse testemunho, nós temos que conhecer a palavra de Deus e nos submeter a ela. O que adiantava Deus encontrar Abraão e dizer para Abraão assim, sai do meio da tua parentela, da tua terra, vem peregrinar para a terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma grande nação. Se Abraão não saísse. Se Abraão tivesse ficado envolvido com os mesmos costumes, com a mesma povo, com a mesma cultura da região do povo dele, onde ele estava, ele não tivesse saído daquele meio e vindo para a palavra de Deus, nós não teríamos hoje uma nação chamada Israel. Mas ele abandonou aquela velha vida e saiu peregrinando por uma terra que ele não conhecia, mas cumprindo o chamado que Deus deu. E junto com ele, quando nós olhamos junto com ele, foi um homem, o seu sobrinho chamado Ló, que era como filho de Abraão. Mas ele não era filho, ele era sobrinho. E até que Abraão não se separou daquele sobrinho dele, Deus não pôde abençoá-lo completamente. E nós temos que nos separar dos velhos costumes, das velhas maneiras, das velhas atitudes que nós tínhamos no mundo, para que assim Deus possa nos abençoar. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as suas mãos para ter com que ajudar aquele que tem necessidade. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale com o seu irmão somente a verdade. Aquele que enganava, não engane mais, mas seja verdadeiro. Aquele que adulterava, não adultere mais. Porque nós estamos aqui com um propósito. Deus nos colocou nessa terra somente com um propósito. E qual propósito é? Nos preparar para o dia da sua vinda. E nós só vamos nos preparar se nós tomarmos Deus na sua palavra. Vocês se recordam que a Bíblia nos promete, em Malaquias capítulo 3, Deus, através de Malaquias, fala para Israel e diz para eles, deixa me ler, Malaquias 3, é o último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então qual era o propósito de Deus enviar João Batista? Era para preparar um povo para receber o Messias. Quem foi que deu ouvidos? Quem foi que aceitou, que recebeu o Messias? Aqueles que deram ouvido à voz do mensageiro. Porque João Batista tinha a incumbência de apontar o seu dedo de profeta e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus. Aqueles que ouviram a mensagem de João Batista, viram o Cordeiro de Deus. Mas aqueles que não ouviram, que não deram atenção, até alguns foram batizados. Os próprios fariseus iam ser batizados. Os escribas, os sacerdotes iam ser batizados por João Batista. E ele olhava para eles e dizia, raça de víboras, descendentes da serpente, descendência do diabo, por quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque eles não tomaram uma decisão de coração, eles estavam tomando uma decisão de aparência.
E Deus não aceita decisão de aparência. Deus quer o nosso controlar a nossa vida, a máquina do ser humano. O controle do ser humano está aqui, ó, não aqui, está no coração. Amém. Porque no coração é onde habita a natureza, ou a natureza de Deus, correta, cristã, a natureza de Cristo, ou a natureza do diabo. Porque Jesus disse, do coração procedem as malícias, os adultérios, os homicídios. Mas do coração também procede coisa boa. Jesus disse, do que o coração está cheio, fala a boca. Então, se nós temos o nosso coração mudado, transformado, nossas atitudes vão ser diferentes. É verdade. Quando você olha, por exemplo, deixa-me prosseguir um pouquinho mais. Quando nós olhamos para Ló, enquanto ele caminhava com Abraão, ele foi abençoado por Deus. A Bíblia diz que ele foi tão abençoado a ponto de que o rebanho dele e o rebanho do seu tio Abraão estavam tão grande que a terra não podia mais alimentá-los. E começou a haver briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Não era entre o pastor de Ló e o pastor de Abraão como se fosse um rebanho só, um pequeno rebanho. Mas era grande, era os pastores, precisavam de muita gente para cuidar dos rebanhos deles. Por que eles foram abençoados? Porque Abraão tomou Deus na sua palavra e começou a caminhar pela palavra de Deus. É isso que o Salmo 37, versículo 5 diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E enquanto Ló estava com Abraão, ele estava progredindo na vida. Mas quando os pastores deles, os pastores de Abraão começaram a brigar, Abraão chamou Ló e disse, Ló, vem cá um pouquinho. Não haja briga entre nós dois. Nós somos irmãos. Por que vamos viver brigando, homem? Escolhe para ti. Escolhe. Para onde você quer ir? Você quer ir pelo caminho estreito, apertado, do deserto, ou você quer ir pelo caminho largo de Sodoma e Gomorra? Qual foi a escolha de Ló? Ele escolheu segundo o que estava aqui, ó, em seu coração. Ele queria uma vida fácil. Ele queria uma vida confortável. Ele estava, a senhora Ló, né, a esposa de Ló, já estava farta daquela vida de deserto, de andar armando a sua tenda hoje aqui, amanhã lá. Ela estava cansada, eu já não aguento mais, Ló. Vamos decidir, Ló, vamos em direção a Sodoma. Sodoma é uma cidade muito próspera, Ló. Você lembra quando nós descemos lá? Como aquelas mulheres se vestiam, a roupa delas era uma roupa diferente, muito aparente, muito... E nós aqui no meio desse deserto, homem, nem tomar banho direito não dá, não tem água, é deserto. Lá, vamos dizer, eles têm água encanada, eles têm suas piscinas, como eu gostaria de ir lá. Agora, Ló, ele tomou a decisão pelo que estava no seu coração. Abraão tomou a decisão pelo que estava no seu coração. E qual dos dois, olhando naturalmente, qual dos dois, aparentemente pelo lado natural, qual dos dois estava sendo mais próspero? Porque depois que você olha, quando Ló se separa de Abraão, o que acontece? Deixa-me seguir só um pouquinho. Ló toma a decisão, então vamos descer para Sodoma. E ele olha para as campinas de Sodoma, aquilo era uma relva verde, aquilo era pastagem. E ele disse, aqui é o meu lugar, é para onde eu vou. E a Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda cada vez mais próximo de Sodoma, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Claro, o caminho largo, fácil. Mas Abraão ficou no deserto. Ló foi à direita e Abraão foi à esquerda. Deserto. Logo que você encontra, a Bíblia diz que houve uma seca naquela terra e Abraão, passando necessidade, desceu ao Egito. Olha naturalmente, qual dos dois, Ló ou Abraão? Naturalmente, olhando pela prosperidade, que é o que o mundo religioso hoje prega, prosperidade, qual dos dois estava melhor? Era Ló. Era Ló. Parece que o caminho largo é mais fácil, mas a Bíblia diz o caminho largo, o fim dele é a perdição. Eu vi uma figura ainda hoje, eu creio que foi hoje ou ontem, foi hoje, do caminho largo e do caminho estreito. O caminho estreito tinha só um miserável, um coitado caminhando naquele caminho.
No caminho largo estava cheio. Aquilo eram multidões de gente. Porque é mais fácil. É mais fácil ir numa igreja onde não se fala contra o pecado, contra a coisa errada, contra a mentira, contra o engano, contra o adultério, contra as coisas erradas. É fácil. É fácil pregar um evangelho social, irmão. É fácil pregar que Deus só vai te abençoar. Mas enquanto nós encararmos a realidade da vida, quando chegar o nosso último dia que nós tivermos que partir daqui para lá, o Bruno passou por uma experiência, e nós sabemos a história. Havia uma certa moça que pertencia a uma denominação, e ela criticava muito uma moça da igreja do Morana, porque ela dizia: o teu pastor é um quadrado, quer dizer, é um ultrapassado. Meu pastor é extrovertido, é moderno. O teu pastor diz que você tem que usar saia, que você não pode cortar teu cabelo, porque a Bíblia diz isso. O meu pastor liberou tudo, não precisa mais se preocupar com isso aí. Isso aí é só usos e costumes. Que você pode viver qualquer tipo de vida, desde que você vá na igreja, dê teus dízimos, suas ofertas para sustentar ele, tá bom. E toda vez que ela encontrava a irmãzinha, ela xingava a irmãzinha: teu pastor, teu pastor. Mas aconteceu que esta senhorita um dia caiu enferma no hospital. E a causa dela cair enferma no hospital não foi qualquer doença, foi uma doença venérea. Foi adquirida vivendo uma vida promíscua. E ela era professora da escola dominical das crianças. Pensa, não se tem cabimento uma coisa dessa e dizer que é crente. E quando ela estava lá no hospital, o médico disse: ela está partindo, ela vai morrer, é os últimos momentos dela. Quem sabe ela pegou uma sífilis e coágulo estava subindo pelas suas veias, e quando chegasse no coração, trancaria o coração, explodia. E chamaram o pastor, e o pastor foi ao hospital ver a irmãzinha. E chamaram as crianças da escola dominical, porque ela estaria partindo, para ela ver as crianças ver os anjos vir levar a professora para os céus. E quando eles estavam ali, porque quando nós vamos passar desta dimensão para outra, nós vemos para onde estamos indo. Por isso nós temos, irmãos, que colocar a nossa vida pela palavra de Deus. Ajuste a tua vida pela palavra de Deus, não pelo que você acha ou pelo que eu acho, mas pela Bíblia. Amém. Este é o caminho, este é o mapa. E quando ela estava partindo, ela olhou para a cara do pastor, o pastor fumando um cigarro, nervoso pelo corredor, e ela estava lá para lá e para cá fumando um cigarro, e ela disse para a enfermeira: chama o pastor aqui, chama o pastor aqui. Quando o pastor chegou, ela olhou bem na cara do pastor e disse: seu mentiroso, seu trapaceiro, seu enganador, você não me disse que aquilo que eu estava fazendo estava errado, e eu estou morrendo agora, estou indo para o inferno, e a culpa é tua. Sabe o que o pastor disse? Meta-lhe uma injeção nela, porque ela está fora de si, ela está louca. E ela gritou: chame a irmãzinha fulano de tal, nomeou a moça, diga para ela sim está certa, que ela prossiga naquele caminho. Irmão, prossiga pela verdade, pelo evangelho, nem que seja caro, nem que seja difícil, nem que seja sozinho. É verdade. Jesus disse: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Quem não deixar terras, quem não deixar famílias, quem não deixar o mundo, o pecado, não é digno de mim. Por isso Deus nos chamou para ser um povo diferente. Amém. Nós não somos um povo igual ao mundo, nós somos diferentes. Nós temos que viver uma vida regrada pela palavra de Deus. Ou senão, o que adianta nós estarmos aqui? Melhor nós ir pescar, não é, irmão Vilmar? Pegar umas carpas lá do que ficar e perder tempo. Se nós viemos na casa de Deus, é para ver aonde está o nosso ponto fraco e alinhar a nossa vida pela palavra de Deus. É verdade. Não se engane, eu não vou enganar você. Isso aqui é a verdade, alinhe a tua vida por isso aqui, ó. Mas a dona Ló e o seu Ló foram armando a sua tenda até que chegaram e entraram em Sodoma. Quando eles chegaram diante de Sodoma, pensa, irmão, chegou aquele homem super rico.
com um monte de ovelhas, né? Rebanhos de ovelhas, com rebanhos de camelos, sei lá o que mais que ele tinha, você tinha rebanhos de jumentos, ele era um homem rico, porque ele tinha estado junto com um homem abençoado por Deus. Quando ele chegou na porta de Sodoma, quem sabe os príncipes de Sodoma vieram: ô senhor Ló, tudo bem, senhor Ló? Ele disse: eu quero morar com vocês, aí tem um lugarzinho para mim. Mas claro que tem, homem, com certeza. Eles não estavam preocupados com Ló, eles estavam preocupados com o rebanho de Ló, o dinheiro de Ló. E Ló, diz a Bíblia, que entrou em Sodoma e se tornou o prefeito, o juiz da cidade. Se assentava lá na porta: vamos fazer você prefeito. Assentou lá na porta para julgar as causas deles. Mas passou o tempo, e conforme os dias foram passando, Abraão foi prosperando, porque Deus continuou a ajudar Abraão. Até que um dia Deus desceu para encontrar-se com o seu homem, o seu servo Abraão. E sentou com Abraão junto com 2 anjos, e comeram carne de uma vitela, beberam leite, comeram pão. E os 2 anjos que estavam junto com Deus desceram a Sodoma, e Deus ficou conversando com Abraão, o grande Elohim. Pensa, irmão, que coisa mais boa é quando nós caminhamos pela vontade de Deus. Deus tem prazer de vir e assentar e conversar conosco. Glória a Deus. Amém. Mas se nós saímos fora da sua vontade, como Deus vai descer e falar comigo e contigo? Não vai. E quando Deus estava conversando com Abraão, Deus disse: ocultarei eu o que vou fazer do meu servo Abraão, visto que ele será o herdeiro de todas as coisas. E Deus disse para Abraão: desci para ver se realmente Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são realmente aquilo que ouvimos nos céus deles. E ele disse: destruirei estas cidades ímpias. Vou acabar, vou exterminar. E Ló lembrou-se do seu sobrinho que estava lá dentro. Lembrou-se de Ló. Abraão lembrou-se de Ló que estava dentro de Sodoma. E eles começou a se preocupar com Ló. Deus disse que vai destruir as cidades. Mas e o meu sobrinho? E a minha sobrinha? E aquelas meninas? E ele se colocou diante de Deus e disse: não se ire, Senhor, se o teu servo falar. Se houver 50 justos lá em Sodoma e naquelas cidades, destruirá tu o justo com o ímpio? Deus disse: não, não destruirei. Pouparei a cidade por causa de 50 justos. 50. E Abraão disse: agora me atrevi a falar. Se daqueles 50 faltar 5, tiver só 45, destruirás? Não, não destruirei por amor aos 45. E Abraão disse: agora eu vou falar de novo, agora fiquei mais atrevido. Se faltar lá, se tiver só 30, não destruirei por amor aos 30. E Abraão foi pedindo a Deus até que ele chegou a 10 e disse: se houver só 10 justos, não destruirei por amor dos 10. Por quê? Porque Abraão estava preocupado com o seu sobrinho que estava lá dentro. E quando aqueles 2 anjos chegaram em Sodoma, Ló os recolheu para a sua casa. E quando a noite chegou, os homens daquela cidade vieram para conhecer aqueles homens. E a história resume-se que aqueles homens, aqueles anjos disseram para Ló: tira daqui da tua cidade a tua família antes do amanhecer. Tu tem que sair daqui, você, a tua família. Se tu tiver mais alguém por aí, os teus genros, você leve junto, porque esta cidade vai ser destruída. Por que vai ser destruída? Porque eles não se submetem à palavra de Deus, serão exterminados. E quando o dia amanheceu, Ló ainda estava pateteando para lá e para cá, os genros dele não queriam sair, aqueles anjos pegaram Ló, as 2 filhas e a esposa de Ló pela mão. Cada anjo pegou 2 deles pelas mãos e foram arrastando para fora da cidade, porque o coração deles estava lá dentro de Sodoma. E há pessoas que querem servir a Deus com o coração lá em Sodoma, ainda não vai funcionar. E arrastaram Ló para fora da cidade e até uma certa distância e disse para Ló: Ló, foge para aquela montanha.
corre para lá, porque antes de tu chegar lá eu não posso destruir a cidade. Mas há uma ordem para vocês: não olhem para trás. Caminhem e se escondam lá, mas não olhem para trás. E Jesus disse: aquele que toma o arado e começa a fazer a lavoura e olha para trás, não é digno do Evangelho. Se nós estamos servindo a Deus hoje e o nosso coração está desejando aquela velha vida que nós tínhamos, nós não somos dignos de servir a Deus. E enquanto Ló, suas duas filhas, a sua esposa estavam indo caminhando, lá por um instante o coração da senhora Ló começou a pensar no salão de beleza que estava lá dentro do Sodoma. Agora não vou mais. E aquelas sedas, as minhas sedas, meus vestidos ficaram, ficou as minhas negócio de arrumar o cabelo, ficou tudo lá. E ela virou-se e olhou para trás. E no mesmo instante ela foi convertida em uma estátua de sal. Por quê, irmão? Porque não obedeceram a palavra de Deus. E Deus nos chamou hoje para obedecermos a sua palavra. Amém. Amém. A Bíblia diz, em Atos capítulo 4, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, é um selo. Sabe o que é um selo? Antigamente, quando nós íamos botar carta, hoje quase ninguém mais faz isso, né? Íamos lá no correio colocar uma carta, aquela carta estava fechada com cola, aquele envelope, né? A carta estava dentro, aquele envelope fechado com cola, o correio colocava um selo naquela carta. Ninguém podia romper aquele selo, a não ser o seu destinatário. Isso é o que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, mas o Espírito Santo só vai vir se nós estamos vivendo pela sua palavra. Por isso, irmãos, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nos submeter à vontade de Deus. Não adianta nós nos enganar e dizer, não, está tudo bem, está tudo bem. Não está bem se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus se submeteu à palavra. Olhe para Israel. Israel foi tirado da terra do Egito e foi levado pelo poder de Deus, pelo servo de Deus chamado Moisés. Foi tirado com mão forte, com sinais, com prodígios, com maravilhas, e estava sendo conduzido à terra da promessa. Mas daqueles 2 milhões aproximadamente de pessoas que saíram da terra do Egito, mais ou menos 600 mil homens de pé, homens, mais as suas esposas, mais 1 ou 2 filhos, cada um era mais de 2 milhões de pessoas, que saíram da terra do Egito. De todos aqueles que saíram, só entrou na terra da promessa 2. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o coração daquele povo não saiu do Egito, eles tinham desejo, eles tinham vontade das coisas do Egito. E nós fomos tirados do mundo pelo poder de Deus. Não foi porque você disse, a partir de hoje você é crente. Não, tu não conseguirias fazer isso. Se Deus não te chamasse, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, se eu e você tomamos a decisão de servir a Deus, foi porque Deus nos chamou, Deus nos trouxe, foi o seu poder. Mas esse poder tem que trabalhar nas nossas vidas, nós temos que deixar Ele trabalhar nas nossas vidas para mudar as nossas atitudes. Amém. Aleluia. E fazer nós viver por essa palavra, senão não adianta nada, irmão. Porque Jesus disse, estreita é a porta, estreita, não é larga, não é de qualquer jeito. Não se entrará no céu de qualquer jeito. Para entrar no céu nós temos que submeter as nossas vidas à palavra de Deus, ao julgamento da palavra de Deus. E a expressão vencer, ela significa suportar a prova. E Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que eu citei, onde eu já citei, eles venceram, eles suportaram a prova, eles passaram na prova. Por isso que o Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não queira você
tentar entregar a tua vida para Deus, ou eu, seja quem for, e tentar dirigir também a nossa vida conforme eu acho que tem que ser. Para cá, hoje eu vou para cá, não, amanhã eu vou para lá. Não, deixa Deus conduzir você, e Ele não vai conduzir você por outro caminho a não ser por esta palavra aqui. Amém. Amém. Por isso a Bíblia nos ensina, Jesus disse em Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, quando nós cremos e somos batizados, nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de viver pela palavra de Deus. Quando nós somos batizados, quando eu fui batizado, quando você foi batizado, foi perguntado para ti, e se for preciso, mesmo que dar a tua vida e não negar o nome de Jesus Cristo, você está disposto? Sim. E quantas pessoas estão negando a Cristo por qualquer borrachice desse mundo? E o diabo, ele é especialista em enganar a consciência das pessoas. E dizer para a pessoa, tudo bem, está tudo bem, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não. Mas Deus tem a sua palavra e Ele vai julgar eu e você por isso daqui. Por isso, regue a tua vida por esta palavra. Se essa palavra for dura, ame ela de qualquer jeito, Deus vai fazer você passar na prova. Amém. Todos os irmãos, todos os que venceram, eles suportaram a prova. Jó não suportou a prova? Sim, suportou a prova. E ele venceu ou não venceu? Venceu. Abraão suportou a prova? Suportou a prova 25 anos esperando o filho. 25 anos. Mas ele venceu. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a fornalha de fogo? Venceram. E eu e você também venceremos. Amém. Se nós ficarmos atrás da palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Ó bom Deus, obrigado pelo Senhor ter dado a nós a tua palavra, que é o nosso escudo, a nossa proteção. Quando lemos o que o Senhor disse, estreita é a porta. Não é de qualquer jeito, Senhor. Não deixa-nos ser displicentes ou nos enganar a nós mesmos e pensar que de qualquer forma vamos chegar no céu. Não vamos chegar. Dá-nos a graça, Senhor, de viver a Tua palavra, esse caminho estreito, afastado das coisas do mundo, do pecado. Viver, Senhor, pela Tua palavra. Ajude cada um aqui, cada um de nós, cada um que ouvirá, Senhor, essa pequena pregação. Cada um, Senhor, que assistir, que ouvir, que seja ajudado por Ti, Senhor, a examinar a sua vida e ver se a sua vida está pautada pela palavra. Se não está, dê graça, Senhor, para que possa acertar, colocar em ordem e viver, Senhor, a Tua palavra. Porque somente entrará naquela terra aqueles que viveram a Tua palavra, que se submeteram à verdade, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o que nos restaura, é o que nos leva de volta àquela vida de comunhão contigo. A Tua palavra é o que nos tira de nós o pecado, as coisas erradas, tira de nós a natureza pecaminosa, os desejos pecaminosos. É a Tua palavra que nos corrige, que nos lava e que nos purifica, Senhor. Dá-nos a graça de nos submeter à Tua palavra e viver por ela. Abençoe, Pai, cada um dos Teus filhos, em todos os lugares, Pai, que sejam ajudados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.